No vídeo passado, eu te expliquei exatamente essa coisa das energias se atraírem por semelhança. Você se parece com tua casa, você se parece com teu emprego, com a falta do emprego, com as relações, com tudo, tanto na parte boa quanto na parte ruim. A parte que eu quero te explicar agora, neste conteúdo, é como é que problemas na minha casa podem me apontar mensagens ou sinais para o que eu posso melhorar em mim mesmo, que foi algo que eu citei bastante na primeira parte, no conteúdo passado. Então, para que você entenda exatamente isso, para que você entenda isso, você precisaria refletir um pouquinho comigo. Você acredita que pessoas podem interferir nas energias do planeta? Você acredita que o planeta, o mundo como um todo, possa interferir nas energias das pessoas? Vamos ser mais específicos ainda. Por exemplo, um ser humano. Um ser humano conseguiria interferir na energia de um rádio, um aparelho de rádio, um aparelho de televisão? Você já viu aquelas pessoas que quando chegam perto de um aparelho de TV, que ela começa a dar um chuvisquinho, começa a dar um chiado, principalmente essas que tinham aquelas antenas internas. Hoje, claro que está mais difícil, mas você sabe do que eu estou falando? Bom, então a resposta é sim. Um ser humano, ele pode interferir nas transmissões de um rádio, de uma TV, atrapalhando um pouquinho, ou às vezes até melhorando. Mas ou por exemplo, numa rede elétrica, você acha que um ser humano pode influenciar numa rede elétrica, em coisas de tecnologia? Olha, nos dois casos que eu falei, a influência existe sim, pode ser perceptível, às vezes não. Principalmente em rede elétrica, em TV e rádio, nos aparelhos mais fácil. Agora eu quero lhe perguntar uma outra coisa. Você acha que um rádio, um aparelho de rádio, um aparelho de televisão funcionando, eles podem influenciar na energia de um ser humano? O que vocês acham? Olha, a resposta é sim. Nem sempre é perceptível. Aliás, seria muita pretensão nossa. Quer dizer, eu encosto perto de uma televisão e ela dá um chiado, ou às vezes a imagem está ruim e ela fica boa, pelo simples fato de eu ter tocado a TV, colocado a mão nela. Agora, você acha que o contrário pode ser verdadeiro? Se você acha que não, é aí que eu estou dizendo que tem a pretensão. Porque presta atenção, se eu interfiro numa televisão, no funcionamento, a televisão interfere no meu funcionamento. É muito provável que quando você esteja perto de tecnologia, teu corpo lá dentro esteja dando algum chiado, alguma interferência, porém a gente não consegue perceber isso de cara. Pode ocorrer você se sentir enjoado, ter algumas irritações, algumas alergias, sem ter percebido logo de cara, ou atribuir qualquer mal-estar teu a outras coisas, e não ao contato com irradiações que vêm das tecnologias. Porém, é claro que elas podem sim influenciar. Agora, você acha que o ser humano pode influenciar a energia de lugares, como por exemplo a casa que você mora? Assunto de todos os últimos conteúdos que eu tive, tanto no rádio, nos programas de rádio, quanto nos vídeos, que estão todos no YouTube aí para você ver. Então, você acha que o ser humano pode interferir na energia de lugar? Pode. Sim, sabe como? Com sua desorganização, com sua indisciplina, com sua rebeldia, com suas raivas, com suas irritações, mau humor e outros aspectos. No lugar, normalmente é perceptível, mas também até com energias imperceptíveis. Te dou um exemplo. Você às vezes aluga um local para ser um comércio ou para ser tua casa, e quando entra no local você não se sente bem, ou tem algumas coisas estranhas no local. Sabe o que é isso? Cargas de energia de antigas utilizações que ficam lá gravadas no local. Assim como você deixa as suas gravadas no local também. Agora, a maioria das vezes é perceptível. Agora, você acha que os lugares influenciam a energia dos seres humanos? Claro que a resposta é sim. É isso que as técnicas como radiestesia, radiônica tentam descobrir e tentam tratar. Porém, é isso que eu tenho insistido em lhe trazer. Está correto usar essas técnicas para tratar esses lugares. O que não é correto é priorizar essa abordagem em primeiro lugar. O correto seria você priorizar a energia dos seres humanos, o mental, o emocional, o perfil, o que está errado, o que não está bom. Aí sim caminhar para casa para entender o que a casa está querendo te falar. Já que as energias se atraem por semelhança, se eu não estiver bem, a minha casa também não estará bem. Nós nos atraímos por semelhança. Compreender isso é que é a chave para fazer um bom Feng Shui, uma boa radiestesia.
Então, é claro que os lugares influenciam os homens. Vamos pensar em cadeias, hospitais, cemitérios, lugares que foram mal frequentados, por exemplo, lugares onde pessoas do tipo que eu citei, com raiva, com isso, com mau humor, estiveram ou estão ou frequentam. Pessoas doentes, por exemplo. E outros lugares públicos, igrejas, lugares muito frequentados, onde muita energia das pessoas começa a participar. Claro que também será uma energia perceptível ou não nos locais. Essa história do perceptível ou não, eu quero dizer pelo seguinte, às vezes se você é um consultor, você tem que entender que muito do que você vai buscar para ajudar teu cliente não está visível. E muito está visível. Então você tem que ficar atento aos sinais. Qual é a tua reação em lugares quando uma energia diferente existe? Como é que você poderia perceber isso? É assim que você tem que começar a perceber. Tem uma energia diferente. Como é que eu reagi? Como é que está influenciando em mim ou não? A minha própria como está? Que tipo de pessoas estiveram por aqui? Que tipo de energias? E por que eu estou aqui? Se tudo se atrai por semelhança, então eu tenho alguma participação nessa história. Então, há uma troca de energias entre seres humanos, lugares, coisas, e entre tudo o que existe, porque tudo faz parte de uma energia, de um todo, baseada no padrão de energia. As energias se atraem devido ao padrão. Um lugar bagunçado pode representar que lá existam pessoas que têm um mental e um emocional bagunçado. Uma casa com trincas, claro, me indicará que nós temos lá pessoas com rachos, com trincas na estrutura de personalidade. Basta descobrir quais são. Isso quer dizer, uma pessoa com rachos na estrutura de personalidade é uma pessoa que não está inteira, que não está íntegra, que tem problemas na autoestima, e tudo isso poderia ser, sem dúvida, melhorado. Então, se você entende que as partes constituem o todo, você conseguiria então entender que os prédios que caíram lá nos Estados Unidos, lá em setembro, 11 de setembro foi isso, né? Eles afetaram o mundo como um todo, física, mental, emocionalmente e até espiritualmente. Que o tsunami que afetou a Ásia, mais de 100 mil mortes lá, Indonésia, se eu não estou enganado, afetou o mundo como um todo. Fala-se que pedaços da calota polar se soltaram, que a inclinação do eixo da Terra alterou naquele dia, que o nível dos mares começou a ser alterado até de maneira mais veloz em função daquilo, que o movimento das marés se alterou em função daquele tsunami. E se afetou o planeta, por semelhança afetou as pessoas do planeta, mesmo quem não estivesse lá olhando e participando daquilo. Essa globalização dos povos, das empresas, a tecnologia de comunicação, de comunicações, tudo isso me lembra uma coisa, que outro dia eu ouvi alguém falar, e é verdade. Hoje um espirro no Japão está provocando um resfriado aqui no Brasil. Está tudo muito junto e muito globalizado. A gente está num mundo de energias, onde causa e efeito, ação e reação, já você consegue compreender cientificamente isso. Estou falando no comportamento humano. São trocas dinâmicas, nada está parado. É o tal do efeito borboleta, teve alguns filmes falando sobre isso, mas resumindo o efeito borboleta, quer dizer o seguinte: pequenas ações agora podem provocar mudanças em longo prazo. Nada que você fizer, uma mudança de uma decoração na tua casa, de um móvel. Claro, outras mudanças também, de emprego, de lugar, de casa. Então, vamos falar um pouquinho dos defeitos de uma casa. Você sabia que a casa respira? Consegue ter ideia por onde que ela respira? Claro, não é tão difícil. Portas e janelas. Portas e janelas, você pode pensar assim. Agora, você consegue entender que casas podem ter problemas respiratórios? Como? Digamos que ela não tenha portas e janelas suficientes ou bem dimensionadas. E por portas e janelas não entra só o ar, entra também a luz. Agora, você nunca
se pegou falando assim, poxa, eu vou dar uma volta no parque para ver se eu vou dar uma arejada nas ideias, uma oxigenada no cérebro para ter melhores ideias? Você já ouviu aquele gibizinho lá do Tio Patinhas, tinha um personagem chamado Professor Pardal. Quando ele tinha uma ideia muito legal, o que aparecia no quadrinho? Uma lâmpada acesa na cabeça dele. Então, o que eu estou associando é luz e ar e oxigênio com criatividade, com boas ideias. Caramba, o que quer dizer isso, Borrello? Quer dizer o seguinte, numa casa onde eu tiver problemas com pouco ar e pouca luz, por qualquer razão que seja, muros muito altos, uma casa geminada, uma casa onde tem muita mobília, onde as janelas não abrem direito, uma casa escura, uma casa abafada, se a casa não respira, se a casa não tem luz, por coincidência, melhor dizendo, já que não tem coincidência, por semelhança, quem mora lá dentro é alguém que está escuro, é alguém que está sem ar. Em outras palavras, com problemas de criatividade, com problemas em achar soluções para os buracos em que se enfiou. E outro, se a casa não respira, se ela tem problemas respiratórios, é muito, muito possível que quem mora lá dentro, ou quem trabalha numa empresa assim, tenha problemas respiratórios. Ou seja, comece a somatizar questões no físico em função das energias que tem no lugar. Isso sim é que é abordar agora as construções de um ponto de vista mental e emocional do ser humano. Porque eu posso falar o contrário. Se alguém vier me procurar porque tem muitos problemas respiratórios, eu já sei que essa pessoa pode ter problemas de criatividade e eu sei que a casa dessa pessoa está mal dimensionada energeticamente do ponto de vista janelas e portas e que nós precisamos de alguma maneira corrigir isso. Nem falei ainda que técnica de Feng Shui eu vou usar, mas olha que abordagem diferente e fantástica para você. Você poderia fazer essa abordagem em todos os aspectos. Por exemplo, no sistema de águas da casa. Digamos que a casa tem alguns entupimentos, ou na bacia, ou no lavatório, ou na tua pia, ou num ralo qualquer. Estou falando um entupimento, parou água de chuva, parou água da torneira, você dá a descarga e a água não vai embora. Isso é um entupimento. Grande ou pequeno, não importa. Mas por semelhança, se a casa entope, quem mora lá dentro pode estar a um segundo de entupir. E o que é uma pessoa entupir? Se eu estou falando no sistema de águas da casa, eu teria que falar no sistema de líquidos do ser humano. As energias se atraem por semelhança, nunca esqueça disso. Então eu posso estar falando do sistema circulatório, posso estar falando do sangue, né? Posso estar falando do sistema linfático, são outros líquidos, a linfa. Mas eu poderia estar falando também do teu sistema respiratório, porque uma coisa que flui dentro de você por coisas que se parecem muito com um sistema de encanamento é o ar, é o oxigênio. Tudo isso você poderia estar entupindo. Então, eu poderia apontar com casa que entope pessoas que podem entupir a ponto de poder ter, depende do tamanho do entupimento, infartos, derrames, problemas respiratórios, mais graves ou menos graves. A casa te aponta isso. Isso é do ponto de vista físico. Tá bom, Borrello, mas como é que corrige isso? Bom, do ponto de vista físico, na casa você tem que corrigir os entupimentos, é óbvio. Na pessoa, toma todas as precauções de tipo de alimentação, de lugar que você fica, de tudo para poder ter ar, para poder ter o sangue estar tudo bem, tudo circulando perfeitamente, ver teu colesterol. Mas e do ponto de vista emocional e mental, que é o principal a ser abordado? Bom, eu preciso entender o seguinte: se minha casa não está fluindo porque está entupindo, se meu corpo já está entupido, já estou com problemas respiratórios ou circulatórios, ou estou a ponto de ficar, uma vez que tudo indica que sim, eu teria que analisar no meu emocional da mesma maneira. Ou seja, o meu corpo se parece comigo, com o meu mental e meu emocional. Se o meu físico é um físico que pode estar entupindo, o meu emocional também. Um emocional de alguém que não flui, que emperra, que não sabe delegar, que é perfeccionista, que quer fazer sozinho, pode ser o emocional de alguém que tem uma casa que está entupindo coisas. Eu lhe dei aqui uma amostra do que significa metafísica, ou seja, ver as coisas numa visão além da física, além da material. Você que está vendo este conteúdo, você precisa entender muito bem isso,
para entender como usar corretamente Feng Shui, radiestesia e outras técnicas que envolvem construções. A minha intenção ao te trazer esse conteúdo é que você esteja alerta ao escolher os seus conteúdos, seus cursos, seus livros e tudo mais.